Antes de qualquer técnica, antes de qualquer estratégia, existe uma base que sustenta toda a atuação do apoio escolar. E essa base é a ética. Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Olhar Reverso. Eu sou a Juliana, uma mulher de pele clara, cabelos castanhos, curtos e ondulados. Estou vestindo uma camisa social, lisa, na cor azul. E aqui a gente fala sobre educação especial com humanidade, sem romantização e sem discursos prontos. E hoje nós vamos falar sobre um tema que quase ninguém aborda com profundidade, mas que eu acho que define completamente a qualidade do trabalho de quem atua na educação, que é a ética e a postura profissional. E se você já trabalha como profissional de apoio escolar, ou está prestes aí a entrar nessa área, talvez já tenha sentido na pele uma sensação que é muito comum, a de que o sistema educacional parece que não enxerga de verdade as necessidades dos estudantes, parece que tudo é feito às pressas, do jeito que dá, e com orientações que simplesmente não fazem nenhum sentido. Eu sei, isso cansa, isso esgota, frustra muito. Causa a impressão de que você precisa dar conta de tudo o tempo todo, mesmo quando o sistema não te oferece tempo, não oferece formação e nem as condições suficientes. E se você sente isso, eu quero que você saiba que não está sozinha. E que essa sensação tem tudo a ver com a falta de clareza sobre qual é, de fato, o papel ético desse trabalho. E se isso faz sentido para você, deixa aqui um comentário, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais conteúdos como este. Hoje eu quero te ajudar a enxergar algo muito importante. A sua postura ética é uma das maiores ferramentas que você tem para transformar a sua prática, para ganhar reconhecimento e atuar com mais segurança, com mais consciência, mesmo dentro de um sistema imperfeito. E aqui no Olhar Reverso, nós olhamos para a educação especial sem romantização, sabe? Sem jargões e sem aquela visão de caso especial que desumaniza. E aqui eu quero aproveitar de abrir um parênteses. Eu tenho certeza que você já ouviu falar de aluno de inclusão. Para começar, eu prefiro a palavra estudante, porque aluno significa alguém que não tem luz, e isso fazendo alusão à falta de conhecimento. E eu acho que isso é injusto, porque todo mundo tem alguma coisa para aprender, assim como tem também para ensinar. Agora, quando junta aluno com a palavra inclusão, vira uma coisa horrorosa. Me perdoe quem inventou o termo, mas esse vídeo aqui fala de ética e eu não consigo passar por alto esse assunto e deixar de provocar você para essa reflexão. Então eu te pergunto, se existe aluno de inclusão, então o restante dos alunos são de exclusão? Vamos lá, o professor tem lá uma turma de 29 estudantes mais um de inclusão? Gente, isso não existe. Por favor, o professor, a professora tem 30 estudantes na turma. E isso é só para começar a nossa conversa aqui sobre ética. Continua aqui comigo, porque aqui no Olhar Reverso eu vou te chamar para refletir o tempo todo. E nós vamos falar de humanidade, de autonomia e de responsabilidade real. E nesse vídeo aqui você vai entender 3 pontos fundamentais. Por que ética no apoio escolar não é um tema teórico? Porque é algo que muda a prática do dia a dia. Outro ponto. Como respeitar a autonomia do estudante sem cair no assistencialismo? E um terceiro ponto. Como você pode construir uma postura profissional que te destaque pela sua empatia, pelo respeito, pela eficácia, exatamente aquilo que tantas profissionais buscam e poucas encontram nos cursos tradicionais. E antes de entrar no conteúdo, eu quero que você pense rapidamente em algo. Qual foi a última vez que você se sentiu insegura sobre o que fazer diante de uma situação com um estudante?
Talvez você tenha pensado: será que eu estou ajudando demais? Ou será que eu estou invadindo o espaço dele ou dela? Isso acontece com mais frequência do que você imagina, e é exatamente por isso que esse vídeo aqui existe. Eu trabalhava como professora de música em um centro de apoio pedagógico para crianças e adolescentes com deficiência visual. Entre parênteses, a minha primeira graduação foi em música, licenciatura em música, depois que fiz pedagogia. E naquela ocasião, eu também precisei aprender muitas coisas relacionadas à musicoterapia, porque os atendimentos que eu fazia me exigiam algum conhecimento nessa área. Ali naquele centro de apoio pedagógico, nós recebíamos os estudantes em contraturno. Eles estudavam na escola regular e depois iam para o centro de apoio. Eram alguns dias da semana. Então, ali reforçava o aprendizado do sistema Braille, do uso do soroban, leitura, escrita, orientação à mobilidade, entre muitas outras atividades. Alguns atendimentos eram realizados em grupo, outros eram de forma individual. E um dia, a coordenadora me chamou para conversar, porque tinha um menino de uns 6 anos na época. Ele não estava indo muito bem nas atividades em grupo. Ele ficava muito agitado, não participava. Então, eles queriam experimentar que eu atendesse aquele menino de forma individual através da música. Aquele menino, ele tinha a deficiência visual e também o autismo. Ele falava, mas se comunicava pouco oralmente. E a fala era bastante carregada de ecolalia. Havia uma dificuldade geral de criar vínculo com ele. Claro que eu aceitei a proposta e comecei a atender o menino. E como eu já conhecia aquele menino dos atendimentos em grupo, no primeiro dia que ele foi comigo, no individual, eu decidi que eu ia apenas observar e respeitar o espaço dele. Ele tinha muita energia. Parecia uma pipoquinha, pulava, girava, emitia sons aleatórios, andava de um lado para o outro e se balançava. E eu me sentei no chão, a sala tinha colchonetes no chão, não tinha cadeiras. Eu coloquei alguns instrumentos musicais no centro da sala e, vez ou outra, eu pegava um desses instrumentos e tocava alguma coisa. Como ele não enxergava, o menino, eu descrevia todas as minhas ações, mas sem conversar com ele. Eu apenas descrevia a cena do que estava acontecendo, que instrumento eu estava usando. E no nosso segundo encontro, o mesmo cenário. Só que dessa vez ele se sentou no colchonete de frente para mim. E entre nós estavam os instrumentos musicais no centro da sala. Então eu comecei a perceber que os sons que ele emitia não eram tão aleatórios assim. Ele reproduzia o barulho do motor, dos carros que passavam na rua, barulho dos freios e outros muitos sons que vinham da rua. E ele fazia isso com muita precisão, com afinação. Então eu percebi que ele gostava dos sons e eu comecei a me comunicar com ele através dos sons. Em pouco tempo já estávamos os dois sentados no banco do teclado. Eu contava histórias e ele fazia os sons de cada elemento da história lá no teclado. E ele se divertia tanto com aquilo e, de repente, esse menino floresceu. E nos conectamos de uma forma tão profunda que, espontaneamente, ele ouvia que eu estava me aproximando e ele corria para me abraçar e me contar como tinha sido o dia dele e o que ele iria fazer depois das aulas. Os atendimentos dele eram no período da manhã. De tarde ele estudava na escola regular. E um dia eu fui deixá-lo na recepção para entregar para a mãe e ele segurou firme a minha mão e disse: "Professora Juliana, hoje eu vou comer macarronada no almoço. É o meu prato preferido." Eu me lembro disso com muita emoção. Parece uma coisa muito simples, né? Mas só quem convive com essas crianças sabe o quanto isso é significativo. E não foi nenhuma mágica, não. Eu não sou uma fada de contos. Eu usei a ética. Hoje nós vamos construir juntas uma base ética sólida.
prática e aplicável. Nada teórico demais, nada distante da realidade. É vida real, é escola real, é gente de verdade. Então, respira fundo. Vem comigo, porque esse tema é um divisor de águas na formação de qualquer profissional de apoio escolar. Antes de qualquer técnica, antes de qualquer estratégia, existe uma base que sustenta toda a atuação do apoio escolar. E essa base é a ética. Nós vamos entrar na parte central desse vídeo, a ética e a postura profissional lá no apoio escolar. E eu quero começar te dizendo uma coisa simples. A ética aparece no modo como você chega, no modo como você observa, no modo como você responde. Porque no apoio escolar, o que você faz importa, mas o como você faz muda tudo. E quando eu falo de ética, gente, eu não estou falando de regras rígidas, manuais enormes, discursos distantes da realidade. Eu estou falando daquilo que acontece no encontro, você e o estudante, dividindo o mesmo espaço, o mesmo momento, o mesmo clima. É nesse encontro que nasce a ética. Não porque o estudante precisa de proteção, não porque ele tem uma suposta fragilidade, e principalmente não é porque existe uma hierarquia entre quem apoia e quem é apoiado. Pelo contrário, porque a filosofia do olhar reverso parte da ideia de que ninguém está acima e ninguém está abaixo. Existem duas pessoas, cada uma com seu modo singular de estar no mundo, compartilhando uma experiência. Esse é o ponto de partida. E é por isso que eu trago aqui um pensador que contribui muito para a gente, para a nossa reflexão sobre isso, que é o Emmanuel Levinas. Respira comigo aqui um instante, porque isso faz toda a diferença. Levinas foi um filósofo lituano-francês e ele atuou e se dedicou grande parte ali da sua vida, da sua obra, para responder uma pergunta que é essencial. De onde nasce a ética? E a resposta dele é incrivelmente simples e, ao mesmo tempo, incrivelmente profunda. Ele diz que a ética nasce quando encontramos o outro. Não o outro frágil, não o outro dependente, mas o outro como presença. Levinas diz que o rosto do outro, e aqui o rosto é uma metáfora para a existência humana, né? Então ele nos convoca, mas ele convoca o quê? Aqui, né? A uma responsabilidade, mas não é uma responsabilidade hierárquica, não é tutela, não é controle, é resposta. E olha como isso encaixa aqui no nosso trabalho. Quando você encontra o estudante e percebe a humanidade dele antes de qualquer diagnóstico, antes de qualquer comportamento, antes de qualquer rótulo, você é convocada a responder de um jeito que preserva essa humanidade. A responsabilidade nasce da relação, ela não nasce do poder. E isso desmonta completamente aquela ideia de que quem apoia está num lugar superior, decidindo o que o estudante deve fazer. Isso não existe aqui. O que existe é presença, é escuta, é sensibilidade para reconhecer sinais, é capacidade de ajudar o ambiente ao invés de tentar ajustar a pessoa, é permitir que a autonomia desse estudante exista sem que você precise conduzir o tempo todo. Eu sei que muitos profissionais sentem a mesma dor. A sensação de que o sistema educacional não foi pensado para esses encontros humanos sensíveis e reais. Que a escola está preocupada muito com conteúdo, com metas, com planilhas, e não com aquilo que realmente importa, que são as pessoas. Só que quando você compreende ética dessa forma, como presença que respeita e responde,
você começa a perceber que existe sim um espaço que dá para fazer diferente. Um espaço onde você se torna aquela profissional reconhecida pela maneira como olha, como toca, como modifica o ambiente, como cria possibilidades. Uma profissional que não aplica técnica, mas que transforma relações. E isso é ética viva. É postura profissional alinhada à humanidade. E é exatamente isso que diferencia alguém que está apenas cumprindo uma função de alguém que está contribuindo para um movimento maior. Um movimento que ressignifica o apoio escolar de dentro para fora. É isso que começa a mudar tudo. Quando a ética está ausente, a atuação vira uma coisa mecânica. Fazer por fazer, fazer porque me pediram, fazer porque sempre foi assim, fazer para resolver logo. Quando a ética entra em cena, muda tudo. A presença deixa de ser apenas funcional, ela passa a ser transformadora. E aqui tem uma coisa muito importante que quase ninguém diz. Ética protege você também. Protege o seu trabalho, protege a sua imagem profissional, protege a sua reputação dentro da escola e principalmente a sua segurança emocional. Olha só. Quando você age com ética, você sabe os seus limites. Você sabe o que é a sua responsabilidade. Você sabe o que não é. Você evita sobrecarga, você evita injustiças, você evita assumir funções que pertencem a outros profissionais da escola. E eu preciso destacar isso aqui. A ética no apoio escolar não existe só para proteger os estudantes. Existe também para que você seja protegida e não seja engolida por um sistema confuso que muitas vezes joga para o apoio escolar tudo que ninguém quer assumir. Já viu isso, né? E olha que curioso. Quando você age com ética, com consciência, com responsabilidade, você começa a se destacar. É inevitável. Isso porque muitas escolas estão carentes de profissionais que entendem o apoio escolar como uma coisa séria, técnica, humana e ética. E não como um quebra-galho, um mero acompanhante. Essa postura te diferencia, ela abre portas, faz com que outras pessoas na escola percebam. Essa profissional sabe o que está fazendo. É por isso que a ética não é um detalhe, é o alicerce. E é sobre esse alicerce que a gente vai construir o resto da nossa conversa. Agora que a gente já entendeu que ética nasce no encontro, vamos entrar no tema que mais transforma a prática do profissional de apoio, a autonomia do estudante. Eu sei que essa palavra costuma gerar um pouco de angústia. Muita gente ouve autonomia e logo pensa: ah, mas ele não consegue fazer sozinho. Ah, mas ela precisa de mim o tempo todo. Ah, mas se eu não conduzir, nada acontece. Só que a autonomia não é um pacote pronto. A autonomia não é fazer tudo sozinho, do começo ao fim. A autonomia não é largar a pessoa e esperar que ela se vire nos 30. A autonomia é o que eu gosto de chamar de microliberdades possíveis. São pequenos espaços onde o estudante pode decidir, pode escolher, pode experimentar, pode se expressar, mesmo que por segundos, mesmo que com apoio, mesmo de um jeito diferente do que a escola está acostumada. E é aqui que eu quero que você respire um pouco com essa ideia. A autonomia do estudante é construída na relação, nunca na imposição. A psicologia do desenvolvimento, desde Vygotsky até as pesquisas mais recentes, já mostraram que a aprendizagem ela acontece no espaço entre as pessoas. Naquela zona onde a criança não faz totalmente sozinha,
mas também não é substituída por outra pessoa. É ali naquele intervalo delicado que a autonomia acontece. E o apoio escolar é exatamente esse lugar. O intervalo, onde você sustenta sem sufocar, guia sem controlar e oferece suporte sem roubar protagonismo. Eu sei que muitas profissionais sentem culpa. Culpa por achar que se não fizerem de tudo, vão estar falhando. Culpa por achar que o estudante depende delas para absolutamente tudo. Mas eu vou te dizer uma coisa que transforma isso. Você não está ali para substituir a autonomia do estudante, e sim para garantir que essa autonomia apareça. Só isso já tira um peso enorme das tuas costas. Mas como isso funciona na prática? Vamos imaginar uma situação simples. Uma estudante precisa copiar algo lá do quadro, mas se distrai com facilidade. A solução tradicional seria você sentar do lado dela, apontar o dedo para cada linha, dizer o que ela deve escrever. Só que isso gera dependência, isso gera sobrecarga, não gera autonomia. Agora, vamos olhar pela lente do olhar reverso. O que pode ser ajustado nesse ambiente para que ela participe com mais conforto? Será que ela precisa de um tempo maior? Será que ela precisa de uma atividade impressa? Será que se ela só copiar as palavras-chave, como um mapa mental, será que ela pode usar um marcador visual? Será que ela pode alternar entre copiar e descansar por um minutinho? Será que enquanto ela copia, também pode manipular um brinquedo, um objeto ali que ajude na autorregulação sensorial? Percebe? A autonomia não nasce de fazer sem ajuda. Ela nasce da adaptação que permite o engajamento possível. E aqui vai um ponto essencial. Quando você oferece esse tipo de apoio, você está respeitando a humanidade desse estudante. Porque você está dizendo, eu vejo o teu ritmo, eu vejo o teu jeito. Eu não quero que você seja alguém que você não é. Eu quero caminhar junto com você. Lembra da história que eu te contei no início? É isso. Isso muda completamente a forma como o estudante se percebe na escola. Muda completamente a forma como você se reconhece como profissional. A ética do apoio escolar não começa no não faz isso, não faz desse jeito. Ela começa na pergunta: como eu posso estar presente de um jeito que fortalece o caminho desse estudante? A autonomia aqui não é meta, é relação. A autonomia aqui não é cobrança, é construção. E, acima de tudo, não é sobre independência, é sobre dignidade. E dignidade é aquilo que nenhuma técnica no mundo pode substituir. Agora que a gente já falou sobre autonomia, eu quero aprofundar um ponto que é o coração do apoio escolar. Respeitar a humanidade do estudante. Essa frase parece bonita, né? E ela é, de fato. Mas na prática, ela exige decisões mais concretas. E eu vou traduzir essas decisões de um jeito muito direto. Respeitar a humanidade do estudante significa não tratar esse menino, essa menina, como um projeto pedagógico ambulante. Isso acontece quando a pessoa é vista só pelo diagnóstico, só pela dificuldade, só pelo laudo, só pelo comportamento que chama atenção. É quando alguém fala, essa menina hiperativa,
Ah, esse estudante da sala de recursos, esse menino do reforço. Perceba que nisso não tem identidade nenhuma. Não tem história, não tem sujeito. Tem rótulo. E rótulo não ensina ninguém. Entender que o comportamento do estudante é uma forma de comunicação. Esse é o ponto número 2. Toda agitação, todo silêncio, toda interrupção, toda resistência, tudo isso comunica alguma coisa. Quando você pergunta o que isso está tentando me dizer, em vez de como faço para ele parar com isso, você muda completamente o seu lugar na relação. Lembra da história do menino que eu atendia? Ele emitia muitos sons que as pessoas achavam que eram totalmente sem sentido. Até que alguém parou para observar e perceber que ele estava se comunicando, tentando dizer para todo mundo que ele estava muito presente e que ele reconhecia cada som e sabia muito bem de onde aquele som vinha. E quando ele foi ouvido de verdade, a comunicação floresceu. Você sai do lugar de controle e entra no lugar de escuta. E escuta também é cuidado. O ponto número 3 é lembrar que ninguém aprende em estado de ameaça. E ameaça não é só grito, não é só bronca. Ameaça pode ser excesso de estímulo, pode ser exigência acima do que é possível, pode ser uma atividade que não tem sentido, pode ser pressão por desempenho, pode ser falta de previsibilidade, falta de espaço para respirar. Respeitar a humanidade é criar ambientes onde o estudante possa relaxar o corpo, o cérebro, que seja suficiente para ele poder se engajar. Outro ponto importante é compreender que apoio não é sinônimo de vigília. Apoiar não é seguir a pessoa o tempo todo. Apoiar não é monitorar cada movimento. Apoiar não é corrigir cada gesto. Apoiar é estar disponível, não vigilante. É estar perto, mas não estar colada, grudada. É ser referência, mas não é ser sombra. Porque você é a pessoa que enxerga de perto, é quem testemunha o cotidiano real. É quem percebe detalhes que ninguém está vendo. É quem está ao lado, no ritmo do estudante e não contra ele. E quando você trabalha a partir disso, o seu impacto deixa de ser apenas de apoio técnico e ele se torna profundamente humano. Agora que a gente já entendeu o que é autonomia, o que é respeitar a humanidade do estudante, nós vamos aterrissar isso na prática. Porque ética não é para ser um conceito abstrato, é uma tomada de decisão diária. E aqui eu quero ser bem concreta. Quando você é profissional de apoio escolar, você ocupa um lugar delicado, muito delicado. Você está perto o suficiente para participar da rotina do estudante, mas não está no lugar do professor regente, nem da coordenação e muito menos da família. Por isso, a sua postura define tudo. Define até onde você vai, define onde você não deve ir e define o tipo de relação que você constrói. Vamos passar por alguns pontos que funcionam para a gente como um mapa prático. Primeiro, a gente precisa de clareza. Clareza de função é uma forma de ética. Se você não sabe exatamente o que é esperado do seu trabalho, qualquer coisa vira sua função, não é? E se você tem dúvidas sobre isso, eu convido você para assistir o vídeo aqui no canal Olhar Reverso, onde eu falo sobre o que de fato faz o profissional de apoio escolar. Porque quando você não tem essa clareza, aí você corre 2 riscos. Você vira um faz tudo, ou você termina sobrecarregada. Ou então você assume responsabilidades que não são suas. E isso pode prejudicar tanto você quanto o estudante.
Então, na prática, clareza de função é perguntar à professora regente qual é o objetivo pedagógico daquela aula, alinhar com a coordenação, o tipo de apoio necessário, esclarecer o que deve ser feito nas mudanças do espaço, saber como agir em situações de crise sem ficar improvisando o tempo todo. Perceba que ética é organização, não é improviso. Outro ponto importante é a confidencialidade. Isso não é segredo, é respeito. Muitas pessoas confundem confidencialidade com guardar informações para si, e não é isso. Ética é saber o que pode ser dito, para quem dizer e com qual finalidade. Isso significa, você não comenta o comportamento do estudante no corredor com qualquer pessoa. Você não expõe o diagnóstico dele para outros pais. Você não repassa histórias íntimas para outras funcionárias. Você não fala do estudante como se fosse um caso clínico. Se a informação não melhora a vida do estudante, então não deveria sair da equipe pedagógica. Isso é ética pura. Outro ponto importante é a autonomia física e cognitiva. Você não faz por ele, pelo estudante. Na prática, como é que isso acontece? Ao invés de abrir o caderno, você orienta como é que ele pode abrir. Ao invés de recortar a figura pelo estudante, você adapta o tamanho da tesoura. Ao invés de dar a resposta pronta, você organiza a pergunta. Ao invés de levar pela mão, você mostra o caminho. Apoiar é reduzir barreiras, não é tirar o estudante daquilo que é dele. O direito de tentar, direito de errar, direito de aprender, de se apropriar do próprio processo. Deixa que eu faço para você, isso não é cuidado, é substituição. E a substituição, ela gera dependência. Apoio gera competência. Outro ponto é a ética, e esse é muito importante, gente. A ética não é infantilizar. Infantilizar não é só usar vozinha de criança. Infantilizar também é não considerar que o menino, a menina, pode decidir. É ficar demonstrando pena. É diminuir a complexidade da atividade sem necessidade nenhuma. É superproteger. É falar com ele, com ela, como se fosse incapaz de entender. Esse tipo de postura fere profundamente a autonomia e a identidade da pessoa. E olha que curioso, infantilização geralmente nasce de boas intenções. Ai, carinhoso. Mas isso produz efeitos tenebrosos. Por isso, nós precisamos falar sobre isso com tanta clareza. Outro ponto é que a ética se trata de alinhar sem substituir o professor regente. Isso é muito importante. Você apoia, você não assume a aula. Você cria metas, mas não cria metas pedagógicas sozinha. Você não dá instruções que contradizem a professora ou o professor. O seu trabalho é complementar, não é concorrer. Então, a postura prática é perguntar antes de agir. Combinar sinais. Combinar formas de intervenção. Manter um canal aberto de troca. A relação entre o apoio escolar e o professor precisa ser uma parceria, gente, não pode ser uma guerra, não pode ser uma disputa, né? Outro ponto é que a ética é reconhecer que você também é um sujeito nessa relação. Isso significa que você precisa de pausas. Você não deve ser sobrecarregada. Você tem limite físico, tem limite emocional. Você não precisa dar conta de tudo. Você não deve permitir demandas abusivas. Quando você se respeita, você ensina a equipe a respeitar o seu trabalho. E isso também reflete na forma como você apoia esse estudante. Porque uma profissional esgotada não consegue oferecer suporte ético, não. Não consegue oferecer cuidado
ou sensibilidade. Outro ponto é que a ética também se trata de honestidade emocional. E, gente, cuidado, porque quando eu falo de honestidade emocional, não é, sabe, aquela pessoa que acha que falar tudo que pensa tá abafando com isso, né? Não. Honestidade emocional é saber reconhecer quando não sabe, quando precisa de ajuda, quando precisa de orientação, quando algo desafia, quando uma situação exige outro profissional. Isso é maturidade, isso é postura, isso é ética. E olha só, nada disso é sobre ser perfeita, mas é sobre ser consciente. A postura ética, ela não é um estado final, ela é uma prática constante. Uma prática que ela se aprimora todos os dias, conforme você observa, conforme você escuta, conforme você reflete e ajusta. E quando você se posiciona a partir desses critérios, você só melhora a vida do estudante. Você melhora a sua própria vida profissional. Você passa a ser vista como alguém séria, comprometida, preparada, responsável. E é isso exatamente o que diferencia uma profissional comum de uma profissional reconhecida. Agora eu quero te entregar algo realmente aplicável. Algo que você consiga usar amanhã, se quiser, literalmente, no seu trabalho. Uma técnica simples, ética e completamente alinhada com o que conversamos hoje. Eu chamo essa técnica de triética. Triética. Ela funciona como tipo um mini guia para você tomar decisões rápidas, com segurança, com consciência, e especialmente naquelas situações em que tudo parece urgente, confuso. A triética tem 3 perguntas, só 3. Mas elas mudam totalmente a sua postura profissional. E as perguntas são: primeira pergunta, essa ação aumenta a autonomia do estudante? Segunda pergunta, essa ação preserva a dignidade dele ou dela? E terceira pergunta, essa ação respeita os combinados pedagógicos da professora ou do professor? Simples, direto, fácil de lembrar e profundamente ético. Agora, eu vou te mostrar como aplicar essa técnica na prática em situações reais. Primeiro, essa ação aumenta a autonomia do estudante? Essa é a pergunta central, porque tudo que te afasta da autonomia vira substituição e tudo que te aproxima da autonomia vira aprendizado. Então, antes de intervir, você pensa: se eu fizer isso por ele, ele aprende o quê? Se eu orientar ele a fazer, ele vai passar a dominar o quê? Se eu ajustar o ambiente, ele ganha qual liberdade? Percebe como isso muda o foco? A questão não é resolver rápido, é ajudar de um jeito que constrói competência e independência. Segundo ponto, a segunda pergunta. Essa ação preserva a dignidade do estudante? Essa pergunta também é essencial, porque às vezes, sem perceber, a gente faz coisas que são eficientes, mas não são dignas. Por exemplo, corrigir o erro lá em voz alta, na frente de todo mundo, pegar o material da mão do estudante sem pedir, comentar o comportamento do menino, da menina, para outro profissional, dar instruções na frente da turma de forma exposta, assumir que o estudante não vai entender. São coisas pequenas, mas que ferem profundamente. Quando você pergunta, isso preserva a dignidade do estudante? Você automaticamente se posiciona de forma mais cuidadosa, mais humana, mais respeitosa. Isso transforma a relação. E a terceira pergunta, essa ação respeita os combinados pedagógicos da professora, do professor? Aqui está o ponto que evita conflitos, evita mal-entendido, evita sobreposições de função, porque você não trabalha sozinha. Existe uma finalidade pedagógica para cada atividade.
E a tua atuação precisa ser alinhada com essa finalidade, senão atrapalha. Então, antes de agir, você pensa: a professora pediu essa adaptação? Esse ajuste interfere no objetivo da aula? O que eu estou fazendo complementa ou substitui o trabalho dela, da professora ou do professor? Eu estou criando uma estratégia nova sem avisar o docente? Quando você respeita a lógica pedagógica, as coisas fluem muito melhor. Você atua com mais segurança. A professora ou o professor confia em você. O estudante recebe orientações coerentes. A sua postura se torna muito mais profissional. Vamos imaginar uma situação real, daquelas bem comuns. A professora propõe lá um trabalho em grupo. O estudante que você apoia começa a ficar inquieto, desconfortável, irritado. O que você faz? Antes de agir, você aplica a triética na sua cabeça. Então, primeira pergunta: a ação que eu quero tomar aumenta a autonomia dele? Aumenta, diminui, evita que ele tente, permite que ele se reorganize para participar depois? Segunda pergunta: a ação preserva a dignidade dele? Se eu retirar esse estudante do grupo sem conversar, isso preserva ou expõe? Se eu falar por ele, isso ajuda ou apaga? E a terceira pergunta: a ação respeita os objetivos do professor ou da professora? A atividade em grupo faz parte do desenvolvimento social e comunicativo. Isso é fato. Tirar o estudante do grupo sem alinhamento interrompe isso? Ou você só precisa ajustar o ambiente para que ele consiga permanecer? Você percebe como só de fazer essas 3 perguntas você já age diferente? Um exemplo concreto de como a triética funciona na prática. Imagine que uma estudante esteja sobrecarregada e precisa de um tempo para se regular. A resposta ética, alinhada e prática seria conversar brevemente com a professora, com o professor, ajustar o ambiente, oferecer um recurso de autorregulação que faça sentido, né, para aquela estudante, permitir que ela se reorganize e volte para o grupo quando estiver pronta. Nada disso tira autonomia, nada disso expõe, nada disso contradiz a professora. É ética aplicada, é autonomia preservada, é humanidade respeitada, é coerência pedagógica. E por que isso funciona tão bem? Porque a técnica da triética impede que você haja por impulso. Ela te ajuda a agir por consciência. A consciência é o que transforma uma profissional comum numa profissional reconhecida. Não só pela equipe, mas principalmente pelos estudantes que você apoia. Então, quando a gente olha para tudo isso, ética, postura profissional, autonomia, corresponsabilidade, humanidade, fica muito claro que ser profissional de apoio escolar não é sobre acompanhar um estudante, mas sobre sustentar condições para que ele consiga existir plenamente dentro da escola. E eu quero te dizer uma coisa com muita honestidade. A dor que você sente de trabalhar em um sistema que não enxerga as necessidades reais dos estudantes não é fruto da sua imaginação. Esse sentimento existe porque você está percebendo com muita lucidez que ainda existe um abismo entre o discurso e a prática. Mas, e é aqui que está o coração desse vídeo. Você também tem uma força que talvez nem perceba, a capacidade de transformar o microambiente. Uma sala, uma rotina, uma relação, uma prática, isso reverbera. Quando você atua com ética, não ética de manual, mas ética de encontro, como propõe o Levinas, quando você constrói ajustes que nascem de um cotidiano real, como recomenda lá o nosso amigo Vygotsky, então você começa a ocupar esse espaço profissional com consistência, com profundidade, com assinatura própria. E é isso que te torna referência. É isso que faz com que você seja reconhecida
pela sua abordagem empática, respeitosa e eficaz. Porque, no fim, esse reconhecimento não vem de títulos, não vem de certificados, de diplomas, de cargos. Vem de como você transforma experiências dentro da escola. E se você está comigo até aqui, é porque, de alguma forma, você já está nesse caminho. O meu trabalho aqui no Olhar Reverso é justamente esse: te oferecer ferramentas, fundamentos, perspectivas que te ajudem a sustentar uma prática sólida, ética e profundamente humana. Então, antes de encerrar, eu quero te deixar com uma pergunta para levar para a semana. Qual pequeno ajuste de postura ou de comunicação você pode fazer a partir de agora que vai ampliar a autonomia de um estudante? Só um. Pequeno, viável, mas que carrega dentro dele a semente de uma transformação muito maior. Se esse vídeo te movimentou, mexeu com você, te trouxe clareza, ou te deu aquela sensação de agora sim faz sentido, deixa aqui seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo qual foi o seu maior insight. E compartilha com uma outra pessoa que merece ouvir isso também. E claro, descubra o reverso. Tem muito mais vindo por aí. Obrigada por estar aqui comigo. A gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço.